O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 2 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Luís Montenegro avisa que o PSD vai forçar os partidos a revelarem-se na hora de votar reformas. Na apresentação da moção estratégica à liderança do PSD, o presidente do partido deixa recados à oposição. E nós assumimos a nossa responsabilidade. Depois olharemos para os outros, para os partidos políticos, e depois veremos que eles, sempre que se mexe, está sempre mal. Reformar sim, mas na porta ao lado, comigo não. Reformar sim, mas não no meu setor. Reformar sim, mas não na minha casa. Reformar sim, mas não coisa que cause reação. Porque eu isso não quero. Eu quero ser o político ou o partido que agrada a todos. Pois, isso vai ser até uma determinada altura, porque nós vamos forçar a decisão. Os partidos e os políticos vão ter de se revelar no momento de votar as transformações. São os avisos de Luís Montenegro aos partidos que criticam, mas que não marcam posições sobre as reformas apresentadas pelo Governo. Luís Montenegro ainda sonha com uma maioria absoluta, mas pede à oposição que pare de falar em cercas sanitárias. O presidente do PSD lembra o Chega e o PS que têm a responsabilidade de contribuir para uma boa governação. Acredita, no entanto, que no futuro vai ser possível estar menos dependente de outros partidos. Maioria em democracia é ter mais um voto que os outros. Este é o conceito de maioria em democracia. Maioria absoluta é ter metade dos votos mais um. Nós ainda estamos com esse objetivo na nossa mira. Agora, não subestimem, é que nós já obtivemos 2 maiorias para governar nas urnas, na base da confiança das pessoas. Não quisemos governar na base de nenhum estratagema, conluio ou combinação feita atrás da vontade das pessoas. Nesta apresentação de Luís Montenegro, em Sintra, marcaram presença figuras do partido e do governo, como o secretário-geral Hugo Soares, os presidentes das câmaras de Lisboa, Sintra e Cascais e os ministros Gonçalo Matias e Carlos Abrão Amorim. A Ministra do Trabalho considera que as palavras do Presidente da República foram interpretadas ao contrário e deram força à UGT para rejeitar um acordo laboral. Durante a campanha às eleições presidenciais, António José Seguro anunciou desde logo o veto à primeira versão da reforma laboral do Governo e que só aprovaria a proposta com acordo em sede de concertação social, entendimento esse que não foi alcançado. Em entrevista à Antena 1, a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho não responsabiliza o chefe de Estado pelo chumbo, mas entende que acabou por suportar a decisão da UGT. Tiveram o efeito ao contrário do que ele pretendia. Em vez de ser, entusiasmar para um acordo, não vou dizer forçar um acordo, mas exercer a sua influência para um acordo, afinal a UGT, na verdade, ficou legitimada para não celebrar o acordo, como veio a acontecer. Palma Ramalho manifesta confiança nos poderes constitucionais de António José Seguro e considera que, se a proposta laboral chegar a Belém, com apoio parlamentar alargado, o Presidente da República vai ter margem política para recuar na intenção de vetar um diploma sem acordo em concertação social. O antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, considera que o país não precisa de mais flexibilidade laboral, precisa sim de melhor flexibilidade. A rigidez do mercado de trabalho tem sido uma das bandeiras da ministra Maria do Rosário Palma Ramalho para justificar a necessidade de uma reforma laboral. Em entrevista à CNN esta noite, Mário Centeno recorreu ao exemplo dos jovens para dizer que o problema do mercado de trabalho português não está na mobilidade. Os jovens em Portugal têm uma taxa de desemprego que é 3 vezes a taxa de desemprego global. É exatamente o valor dos Estados Unidos da América. 2,7, 2,78 em Portugal, em média, desde 2011. Não é por aí que nós identificamos dificuldades de inserção no mercado de trabalho dos jovens, não é por causa da legislação. Os jovens em Portugal têm uma mobilidade maior
do que aquela que nós observamos para os jovens nos Estados Unidos. Eu acho que estamos a elaborar num erro. O que era importante na legislação laboral em Portugal não era ter mais flexibilidade, era ter melhor flexibilidade. Nesta entrevista, Mário Centeno foi ainda confrontado com a polémica em torno da saída do Banco de Portugal. Reformou-se antecipadamente com uma pensão mensal bruta de 10 mil euros, equivalente a mais de 70% do último salário. Centeno diz que não foi exceção, mas sim a regra. Foram seguidas todas as regras. Antes de mim aposentaram-se com as mesmas regras milhares de trabalhadores no Banco de Portugal e no setor bancário e em todas as áreas onde existem fundos de pensões similares, portanto não estou a ver onde é que isso possa sequer causar dificuldade. A garantia deixada por Mário Centeno nesta entrevista à CNN Portugal. Voltamos à reforma laboral. A UGT acusa o governo de colocar linhas vermelhas à partida e rejeitar propostas antes mesmo de serem negociadas. A Central Sindical já entregou aos partidos propostas de alteração à reforma promovida pelo governo. A UGT foi uma das estruturas sindicais que participaram como convidadas nas jornadas parlamentares do Chega, em que o executivo de Montenegro foi amplamente criticado. Vasco Maldonado Correia. O Chega escolheu a reforma laboral para abrir as jornadas parlamentares do partido em Viseu e à mesa sentou o vice-presidente da UGT, que critica a postura do governo nas negociações com os parceiros sociais. Quando nós vamos para uma negociação, há uma coisa que nunca se deve fazer, que é meter linhas vermelhas. Nós não devemos rejeitar nenhuma proposta que nos é entregue pelo parceiro social que nós estamos a negociar. Pode não haver depois negociação, pode não dar em nada. Rui Miranda lamenta que o debate não se tenha focado na subida do salário mínimo. Nós temos trabalhadores com 10, 15, 20 anos que estão a ganhar muito aproximado daquilo que é o salário mínimo nacional. Como é que nós podemos querer produtividade a essas pessoas que estão completamente descontentes em relação a isto? Preocupação partilhada por Alexandre Carvalho, do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Nós temos chapadores florestais a atuar na floresta portuguesa a receber o salário mínimo nacional. E eu não vejo ninguém a preocupar-se. E isto é que devia ser a reforma laboral. E ainda que convidado pelo Chega, deixa uma ressalva. Eu sou de esquerda e não tenho problemas nenhums em afirmar isso. Eu não tenho problemas nenhum em afirmar isso, mas acima de tudo sou democrata. Para Ana Rita Cavaco, antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros, o tema não se reduz ao espectro político. Para dizer como ponto prévio que me irrita que a esquerda ache que a defesa dos trabalhadores é um património dela. Não é, eu sou de direita e fui dirigente sindical. Protesta contra uma das medidas da proposta do governo, o alargamento dos serviços mínimos em caso de greve em vários setores. Todos sabemos que a greve, para ser eficaz, ela tem que causar desconforto, ela tem que causar incómodo. Preocupações ouvidas pelos deputados do Chega, Rita Matias agradece a disponibilidade de quem aceita sentar-se à mesa com o partido. Só temos a agradecer pela ausência de preconceito ideológico e pela disponibilidade por dialogar com o Chega, apresentar soluções válidas e batalhar ao nosso lado, mesmo não se identificando a 100% com o nosso partido. A reforma laboral como tema de abertura nas jornadas parlamentares do Chega em Viseu. O jornalista Vasco Maldonado Correia a acompanhar as jornadas parlamentares do Chega, que continuam esta terça-feira. O Ministro dos Negócios Estrangeiros quer explicações do embaixador de Israel sobre a detenção de 2 médicos portugueses que seguiam na flotilha rumo a Gaza. Foram detidos não em águas israelitas, mas em águas internacionais, ao largo da Turquia, e por isso Paulo Rangel quer esclarecimentos. Uma vez que esta ação feita por Israel, tal como a exatamente anterior, há umas semanas atrás, foi feita em águas internacionais e, portanto, em violação do direito internacional, e dado que nós queremos garantir esse tratamento de respeito absoluto pela integridade e pelos direitos fundamentais dos cidadãos em causa, nós convocamos hoje mesmo para o Ministério, o Embaixador de Israel, para fazermos o nosso protesto, para exigirmos esse tratamento e a reposição da legalidade internacional assim que possível. Paulo Rangel adianta que o governo está a acompanhar a situação através da Embaixada em Tel Aviv e dos serviços consulares. Serviços esses que, de acordo com o ministro, contactaram as autoridades israelitas no sentido de garantir, por um lado, a libertação imediata destas pessoas e, por outro, que sejam tratadas com respeito e garantia de todos os direitos fundamentais. Vladimir Putin viaja esta terça-feira para a China e reúne uma extensa delegação. O presidente russo vai reunir-se com Xi Jinping numa visita oficial a Pequim.
A agência TASS avança que Putin leva uma vasta comitiva não só de ministros, como de CEOs das maiores empresas russas, em particular da banca e do setor energético. As duas partes planeiam adotar aproximadamente 40 medidas conjuntas, intergovernamentais e comerciais. São documentos que abordam o aprofundamento dos laços entre os dois países nas áreas da indústria, do transporte, da energia nuclear e assuntos humanitários. Na análise, Liliana Reis, especialista em relações internacionais, deteta nesta visita um recado, em particular aos Estados Unidos, principalmente por ter sido marcada tão pouco tempo depois da visita de Trump a Pequim. Ora, este ato de tempo tão curto, aquilo que parece é que efetivamente há aqui uma tentativa de reafirmar publicamente que o eixo sino-russo continua muito sólido, apesar desta aparente abertura diplomática com Donald Trump, e podem estar em cima da mesa outras questões podem efetivamente denunciar outro tipo de aproximação, nomeadamente a questão energética e a discussão do gasoduto Power of Siberia 2. Liliana Reis, no programa Gabinete de Guerra da Rádio Observador, a especialista reforça também a ideia de que Vladimir Putin chega a este encontro numa posição bastante fragilizada. Donald Trump decidiu adiar o ataque ao Irão previsto para esta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos afirma que estão a decorrer negociações sérias e que vai ser alcançado um acordo aceitável tanto para Washington como para todos os países do Médio Oriente. Outros países contactaram-me e disseram que se estavam a preparar para lançar um ataque em grande escala amanhã. Adiei-o por algum tempo, espero que para sempre, mas possivelmente apenas por algum tempo, porque tivemos conversações muito importantes com o Irão. Informámos Israel, informámos outras pessoas no Médio Oriente que têm estado envolvidas e sabem, é um desenvolvimento muito positivo. Mas vamos ver se isto dá em alguma coisa. Já tivemos períodos em que pensávamos estar muito perto de chegar a um acordo e não deu certo. Mas isto é um pouco diferente. Nós estávamos prontos para avançar amanhã com uma ação de grande envergadura. Não era algo que eu queria fazer, mas não temos escolha, porque não podemos deixar que o Irão tenha uma arma nuclear. O presidente norte-americano garante ainda assim ter dado ordens para que os Estados Unidos estejam prontos a avançar com ataque total e em larga escala a qualquer momento, caso não seja alcançado um consenso. Nos Estados Unidos, pelo menos 5 pessoas morreram num tiroteio na Califórnia. 2 das vítimas mortais são os próprios atiradores. Abriram fogo esta segunda-feira numa mesquita da cidade norte-americana de San Diego. Os corpos dos suspeitos da autoria dos disparos foram encontrados dentro de um carro com ferimentos de bala auto-infligidos. Eram adolescentes de 17 e 19 anos. O FBI está a investigar as motivações dos disparos como um crime de ódio. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação volta às 2h30. Até já.